E o Bitcoin caiu forte nessa quarta-feira. E aí, será que ainda vamos ter o tão esperado ciclo de alta? Vou estar falando disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que caiu mais de 5% nesta quarta-feira. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que causaram essa queda, não só nas criptomoedas, mas no mercado americano também. A gente teve uma queda muito forte, como a gente não via há muito tempo. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, onde temos novidades importantes, análise dos gráficos das principais criptomoedas. Vou estar falando aqui da Secret, pessoal, que eu vinha falando há mais tempo aí, tá? Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, se quiser que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí. E porque eu vou responder todo mundo, tá? Se puderem compartilhar esse vídeo em grupos que vocês participem nas redes sociais voltadas para criptomoedas, com amigos que se interessam pelo tema de criptomoedas, você me ajuda bastante, tá? E pessoal, tem que dar um recado rápido aqui, tá? Infelizmente hoje, pessoal, não consegui fazer atualizações mais cedo, porque infelizmente teve um temporal aqui na minha cidade, com uma chuva, com muito vento e infelizmente, eu fiquei sem energia e internet a maior parte do dia. Só agora de noite, por volta das 11 horas da noite, é que voltou a luz aqui e voltou a internet. Então, por isso que eu estou fazendo essa atualização tarde. Por isso que eu não postei lá no canal do Telegram e aqui no canal do YouTube assim que saíram as informações. Tá? Eu também tive um dia difícil aí, fiquei só recebendo as notificações pelo celular porque a internet estava muito ruim, de que estava tudo caindo, mas não sabia o que estava acontecendo. Agora de noite que eu fui investigar e fui ver aqui, tá? Vou explicar para vocês o que pode acontecer nos próximos dias. Então vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal. Gráfico do Bitcoin, ontem eu havia alertado, né, que havia um pequeno ombro cabeça-ombro ali no gráfico de uma hora e que o alvo desse ombro cabeça-ombro estava na região ali dos 103 mil dólares, né? O Bitcoin na parte da manhã ele caiu exatamente aqui para o alvo desse ombro cabeça-ombro ali durante a madrugada. Ele rompeu para baixo, bateu no alvo e ele parou ali, né? Depois de bater no 103, que era o alvo do ombro cabeça-ombro, o Bitcoin estabilizou, tranquilo. Até aí tudo bem, tudo dentro do esperado, né? Depois que ele rompeu a região dos 105.500 ali, ele foi buscou o alvo, ok, tá? Só que, pessoal, na parte da tarde a coisa piorou ali a partir das 16 horas, quando a gente teve o Jerome Powell, quando a gente teve os dados do Fed lá, principalmente a projeção lá da taxa de juros para os próximos meses, aí para as próximas reuniões. Aí a coisa pegou, tá? Aí o Bitcoin foi lá e formou mais um ombro cabeça a ombro no gráfico de uma hora, com alvo na região de aproximadamente 98.700 dólares, tá? E o Bitcoin foi lá e caiu exatamente ali naquela região do alvo desse ombro cabeça a ombro. Tainan, e agora? E para amanhã? A gente tem algum padrão gráfico? Pessoal, eu não consigo aqui, olhando o gráfico do Bitcoin, ver algum padrão para fazer uma nova projeção de preços, tá? O que eu consigo ver aqui é o seguinte, ele agora tem uma linha de tendência de alta aí dos últimos dias que ela está servindo de suporte por enquanto, tá? Então não seria nada legal se o Bitcoin rompesse para baixo essa região aqui dos 98 mil dólares, tá? Porque ele estaria ali rompendo aquela possível linha dessa tendência de alta menos agressiva que a gente tem ali desde o dia 15 de novembro, porque isso aí seria uma sinalização péssima, tá? Então fiquem de olho, porque o Bitcoin não pode romper os 98 mil dólares. Como eu disse, não temos um padrão novo aqui para a gente fazer uma projeção de preço. O negócio agora é ficar de olho nessa linha, nessa região que ele não pode perder de jeito nenhum. Mas, pessoal, a gente também não pode deixar de falar da situação do que está acontecendo nos mercados hoje, tá? Não adianta olhar para o que está acontecendo no Bitcoin sem ver isso daqui. Isso aqui, pessoal, é o gráfico do S&P 500, tá? O índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos. Pessoal, hoje o S&P 500 teve uma queda na casa de aproximadamente, deixa eu ver aqui, a queda do S&P 500 hoje foi na casa ali dos quase 3%, pessoal. O Nasdaq também caiu pesado hoje, tá? Teve uma queda forte hoje também, tá? Dow Jones, bolsas americanas caíram forte. Tainan, por que que isso está acontecendo? Pessoal, isso aqui está acontecendo por causa de algo que eu já havia alertado ontem no vídeo, tá? Conforme eu havia mencionado ontem, pessoal, hoje às 16 horas da tarde a gente teria a divulgação das projeções econômicas do FONC, né, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, declaração do FONC
taxa de juros, tá? Que a gente já sabia ali que ia cortar 0,25, não tivemos novidades disso. E a coletiva de imprensa, né, pessoal? E o mais importante, como eu disse, eram as projeções econômicas que mudaram e para pior, meus amigos. Aquilo que eu temia, eu falei, pessoal, a gente tem que ficar de olho nisso aqui amanhã, ó. Nesse gráfico aqui na taxa do Federal Funds Rate que vai sair agora, tá? E comparar com o de setembro. Em setembro, pessoal, o mercado acreditava, né? Os membros do Fed ali, votantes, em média, acreditavam que a gente teria o ano de 2025 fechando com uma taxa de juros de 3,4%, tá? Mas hoje eles mudaram isso e agora eles acreditam que vai fechar em 3,9%, ou seja, tiraram 2 cortes de juros, tá? Antes a gente esperava 4 cortes de juros em 2025. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Pessoal, para quem é novo no mercado e não acompanha muito política macroeconômica, quando os juros sobem ou ficam muito altos, geralmente isso acaba impactando negativamente o preço das criptomoedas. Resumindo, causa queda. Quando os juros caem, a gente costuma ter as criptomoedas subindo, como a gente viu desde setembro, quando o Fed, naquela reunião, começou a fazer o corte de juros, né? Fez o famoso pivô do Fed, pivote, né, que o pessoal fala do Fed. Ele mudou completamente a direção, os juros estavam altos, ele começou a cortar. Só que hoje, pessoal, aconteceu algo aí que, na minha visão, está de acordo com o que o mercado temia, tá? Qual que era o temor? Inclusive uma coisa que eu vinha falando nos últimos dias. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado nessa quarta-feira. Eu até falei ontem, cuidado amanhã, porque se a gente tiver aí uma mudança nisso aqui, o mercado pode reprecificar tudo, ele pode mudar todas as expectativas aí para a taxa de juros do ano que vem. Isso pode derrubar ativos de risco, incluindo criptomoedas, e infelizmente não deu outra, viu, pessoal? O Fed, como eu suspeitava e muitos analistas suspeitavam, poderia tirar cortes de juros, diminuir a quantidade de cortes de juros para 2025, porque a gente estava tendo sinais de que a inflação estava mais forte, tá? A inflação não estava caindo. E, pessoal, além desse gráfico de pontos aqui, a gente também teve algumas falas do Jerome Powell que não ajudaram muito o mercado, tá? Primeiro, pessoal, ele falou que pode levar de 1 a 2 anos para as taxas de juros chegarem em 2%, a inflação, me desculpe, para a inflação chegar em 2%, que é a meta do Fed para os Estados Unidos. Inclusive, a gente consegue ver isso aqui, pessoal. Quando a gente vê aqui, por exemplo, o PCI, né, a gente vê que em setembro eles esperavam que em 2026 o PCI, que é a inflação, o índice de inflação que eles mais olham, chegaria em 2%. E agora, meus amigos, se vocês olharem aqui na nova projeção, eles acreditam que só em 2027, tá? Então, assim, a gente está vendo que os membros do Fed estão esperando que a inflação fique mais alta, que pode fazer com que a gente tenha taxas de juros mais altas aí nos próximos tempos. Inclusive, pessoal, olhem isso daqui, tá? Aqui está mostrando que a taxa de juros na estimativa aí dos membros votantes do Fed deve ficar em 3,1 até 2027, meus amigos. O patamar considerado de juros neutro nos Estados Unidos, agora eles subiram também, tá? Antigamente era 2,5, pessoal. Em setembro eles subiram para 2,9. Tá? O mercado já olhou isso aqui e falou, opa, como assim, né? Subindo para 2,9? Agora, pessoal, eles subiram para 3, tá? O longer run, né? Que seria a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros de equilíbrio, tá? Isso aqui mostra o seguinte, eles estão esperando, eles acreditam que a inflação vai ficar alta aí nos próximos anos e que para isso a taxa de juros de equilíbrio, que é aquela taxa de juros que nem estimula a economia, que nem é contracionista, deve ficar na casa dos 3%, tá? O que é uma péssima notícia para ativos de risco, ações de empresas americanas, até mesmo para criptomoedas, tá? Porque juros mais altos geralmente tendem a estimular menos a economia. Então, pessoal, no geral, o que eu vi aqui na minha visão é meio ruim, tá? Isso aqui é muito ruim. Tainan, mas por que em setembro eles estavam esperando juros mais baixos, esperando inflação mais baixa e agora eles estão nessa? É simples, pessoal. Não sei se vocês se lembram do que aconteceu em agosto, tá? No início de agosto, final de julho, a gente teve
uma queda muito forte nos mercados, o temor de uma recessão, o temor de desaceleração da economia americana. Então o Fed correu para cortar os juros, para estimular a economia, para evitar que os Estados Unidos caíssem numa recessão. Só que de setembro para cá, o que a gente tem visto são dados macroeconômicos mostrando a economia dos Estados Unidos muito forte, muito aquecida, mercado de trabalho apertado, inflação ali subindo, né? Em vez de cair, ela está voltando a subir. Então isso aqui, pessoal, meio que fez eles mudarem, tá? Eles olharam e falaram, olha, a gente tem que voltar a se preocupar com a inflação. Foi o que aconteceu. Isso não é bom para ativos de risco, como eu já falei várias vezes nesse vídeo. Para piorar, pessoal, tudo isso pegou o mercado com as calças na mão, tá? Esse indicador aqui, pessoal, é o FMS Cash Allocation. Esse indicador, ele basicamente apresenta a alocação líquida de caixa pelos gestores de fundos com base na BOF, no Bank of America Global Fund Manager Sovereign, tá? E, pessoal, ele mostra basicamente o percentual de gestores que estão sobreposicionados, né? Que estão pesados aí e que estão com menos caixa, tá? Aliás, mostra a alocação em títulos, né? E, pessoal, quando a gente olha aqui esse indicador, a gente vê aqui que, se a gente olhar aqui, ó, dezembro de 2024, a gente está no menor nível já registrado, indicando que os gestores de fundo estão extremamente comprados, tá? O pessoal está com pouco caixa, tá? A gente vê aqui, pessoal, que até em momentos aí como janeiro de 2002, outubro de 2009, fevereiro de 2011, aí, que foram momentos aí de muita tensão no mercado, a gente não teve tanta gente comprada. Isso aqui mostra a euforia, pessoal. Em termos aqui de mercado americano, que acaba impactando as criptomoedas também, tá? Afinal, uma boa parte da liquidez do Bitcoin e das criptomoedas vem dos Estados Unidos. Então, se o pessoal está muito otimista lá, se eles estão investindo, colocando dinheiro em risco, investindo em ativos de risco, no momento em que o Fed muda e fala, olha, a gente não vai poder cortar os juros tanto quanto a gente esperava, né? E o pessoal comprou também com base nisso, esperando que no ano que vem a gente teria 4 cortes de juros, a gente acaba sofrendo uma reprecificação. E o pior de tudo, pessoal, é que geralmente, quando você tem aí todo mundo comprado, como está aqui o maior percentual aí de gestores que estão praticamente sem caixa, né, com todo o dinheiro deles ali apostado no mercado americano, e acontece alguma coisa que surpreende, que pega de surpresa, como aconteceu com essas informações aí do Fed hoje, você não tem muita gente para comprar, tá todo mundo ali comprado, e aí você toma um susto, alguns começam a vender, não tem ninguém para comprar, e é por isso que a gente vê quedas tão fortes como essa que a gente viu hoje nas bolsas americanas, tá? Isso aqui, pessoal, uma queda de 3% num dia no SP500 é uma coisa aí que, meus amigos, nem em agosto, tá? Quando a gente teve lá aqueles temores de recessão, a gente não teve algum dia que fechou com 3% de queda. Isso aqui hoje, pessoal, foi uma coisa aí muito estranha, tá? E, como eu disse, o problema é que tá todo mundo comprado, o pessoal não tá com caixa para ficar aumentando a posição. Então, isso, na minha visão, é um sinal aí de perigo, tá? Um sinal de alerta. A gente deve tomar cuidado quando a gente vê esse tipo de coisa no mercado. Temos que ver também aqui a análise de sentimento do Bitcoin. E indo aqui para o TRDR, pessoal, tem uma coisa aqui que me preocupa um pouco, tá? A gente está vendo agora de noite, o Bitcoin estabilizou aí nessa região dos 98, 100 mil dólares, né? Mas a gente está vendo aqui uma subida em 2 indicadores importantes, tá? A gente está vendo o long short ratio subindo, ao mesmo tempo em que o open interest tem subido aí desde as 16 horas. Isso aqui significa o seguinte, pessoal, a galera que opera mercados futuros aí de criptomoedas, o pessoal que gosta aí de alavancar no Bitcoin, tá abrindo apostas na alta, tá? O pessoal está apostando que vai subir, tá? Nas últimas horas. E geralmente, quando a maioria aposta na alta, a gente costuma ter um movimento contrário, tá? Então, cuidado, porque o que esse indicador está dizendo aqui é essa correção que a gente iniciou hoje no mercado, ela pode não ter acabado. É possível que a gente ainda tenha mais quedas. Por quê? Primeiro, tá? O mercado americano fechou com 3% de queda no dia, igual hoje, pode ser ignição de um movimento aí maior de queda, porque tá todo mundo comprado, euforia extrema, vem uma notícia ruim, pessoal, pessoal tem gente para vender, não tem muita gente para comprar, tá? Então, o mercado americano pode continuar essa correção nos próximos dias, tá? Isso aí pode ser algo que vai durar mais alguns dias
E o mercado de criptomoedas a gente sabe que ele não costuma andar sozinho, né? Se o mercado americano começa a corrigir, entre um movimento aí de aversão a risco, é pouco provável que as criptomoedas vão ficar subindo sozinhas aí, como se não houvesse amanhã, tá? E ainda com o pessoal alavancando, apostando na alta, eu vejo isso como um sinal de perigo que as baleias podem aproveitar aí uma possível queda da bolsa americana para tentar empurrar o mercado de criptomoedas para baixo e assim tomar o dinheiro do pessoal que está apostando nas alta nos mercados de futures hoje, tá? Indo aqui para o Liquidation Rich Map da Highblock, pessoal, como eu havia mencionado ontem, né? Havia bastante liquidez aqui na região dos 100, tá? Região ali dos 102, a região dos 98 aqui ainda tem um pouco de liquidez abaixo, tá? O que eu vejo nesse mapa de calor aqui é o seguinte, pessoal, a maior parte da liquidez que estava abaixo foi consumida. Ontem a gente já tinha ali bastante liquidez aparecendo lá na região dos 111 mil dólares. A gente tinha na região dos 110, na verdade, né? Hoje, com essa queda, apareceu liquidez ali na região dos 111 mil dólares, tá? Mas para o Bitcoin buscar aquela região ali dos 111 agora, pessoal, a gente vai precisar que aconteça alguma coisa. A gente vai ter que ter um catalisador, tá? Qual foi o catalisador da alta do Bitcoin em novembro? Política americana, tá? Então, agora a gente não tem, por enquanto, nesse final de dezembro, é provável que a gente não veja nada aí de relevante para ajudar o Bitcoin a buscar essa liquidez que está acima. Mas, de qualquer forma, está surgindo pontos de liquidez ali na região dos 105, na região dos 111. Agora, se vai buscar é outra coisa, porque aqui abaixo também, na região dos 97, está acumulando liquidez, tá? Então, enquanto o pessoal, a maioria estiver apostando na alta, como eu mostrei agora há pouco ali no TRDR, é mais provável que as baleias tentem jogar o mercado para baixo para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na alta, abrindo posições alavancadas, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas, tá? Ethereum, pessoal, como eu havia falado aí nos últimos dias, ela tinha feito ombro, cabeça, ombro, com alvo na região dos 3.767 dólares, já bateu esse alvo, caiu até mais, né? E foi para uma região de suporte ali dos 3.500. E agora, meus amigos, a Ethereum não pode, de forma alguma, romper para baixo a região dos 3.500, tá? Porque se ela romper os 3.500 para baixo, ela vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se isso se confirmar, meus amigos, isso aqui seria um sinal aí complicado, tá? Tainan, então você está falando que a Ethereum vai cair? Não, ela tem que romper para baixo os 3.500. Se isso acontecer, ela vai estar formando o topo duplo, cujo alvo vai estar na região de aproximadamente 3.050 dólares. Tá, Tainan, você está falando que vai cair? Não. Atenção, se romper, por enquanto ela ainda não rompeu, tá? Ela ainda está se segurando, mas é um sinal de alerta até mesmo para as altcoins como um todo, tá? Pessoal, outra moeda importante aí que eu tenho que falar também, tá? A ADA Cardano caiu hoje, né? Ela acabou rompendo para baixo aquele retângulo, ela caiu lá para a região dos 97 centavos, agora ela tá ali nos 97, né? Foi um pouco abaixo ali com essa queda de hoje, tá? Ela chegou ali nos 91 centavos de dólares. E agora, pessoal, o que a gente deve prestar atenção para Cardano nos próximos dias é que ela não pode, em hipótese alguma, romper para baixo a região de 90 centavos de dólares, tá? Porque se ela romper os 90 centavos de dólares para baixo, meus amigos, aí a Cardano vai formar um gigantesco ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de uma hora, com alvo na região de aproximadamente, vamos ver aqui qual seria o alvo aí desse possível movimento, o alvo seria na região dos 62 centavos de dólares, tá? Então, cuidado com a Cardano, porque ela está em uma zona aí de perigo. Ela não pode, em hipótese alguma, romper isso aqui para baixo, tá? Outra moeda importante aí que eu tenho que falar, pessoal, Solana, tá? Segue dentro do canal de baixa, tá? Apesar de tudo que está acontecendo, ela vem seguindo aí dentro desse canal de baixa. É possível que talvez ela até suba aqui dentro desse canal de baixa novamente, tá? Mas a tendência dela nos últimos dias tem sido aí de baixa, infelizmente, sem nenhum padrão gráfico novo aí pra gente poder fazer alguma projeção de preços, tá? A gente também não pode deixar de olhar o gráfico, pessoal, da BNB, Binance Coin, né? Binance Coin tava ali, parecia que ia no 766, mas é aquela coisa, o gráfico da Binance Coin não é um dos gráficos mais confiáveis do mundo, tá? Ela caiu hoje, não formou nenhum padrão gráfico ainda. Se ela vier romper os 644 para baixo, aí ela forma um topo duplo, mas está bem longe, tá? XRP, pessoal, tinha rompido para cima uma bandeira de alta para cima, né? Um canal de baixa, na verdade, para cima, com alvo lá nos 320 dólares. Caiu hoje acompanhando o mercado, tá? Mas apesar dessa queda, ela ainda continua ali, se mantendo ali
em tese, em cima daquela linha do canal, tá? Então ela não descaracterizou, a XRP ainda segue com esse alvo acima, mas como eu disse, acho que isso vai depender da melhora do humor do mercado, tá? Ela não vai andar sozinha, as criptomoedas geralmente não andam sozinhas, né? Dogecoin, pessoal, o gráfico da Dogecoin aqui está bem feio, tá? Olhando o gráfico da Dogecoin, eu tenho a impressão de que ela parece estar aí prestes a formar um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente indica aí reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Isso aqui não seria nada bom para a Dogecoin. Ela não pode romper essa região aqui dos 34 centavos, tá? Se ela romper os 34 centavos para baixo, aí, meus amigos, a coisa fica muito tensa, tá? Porque aí ela pode formar esse ombro, cabeça, ombro e o alvo seria nos 27 centavos. Tainan rompeu? Não, agora ela está em 36 centavos, ela está acima, tá? Então, só para alertar vocês, só para vocês terem consciência aí do que pode vir a acontecer se ela romper o suporte. Por enquanto, como eu disse, ainda não tivemos o rompimento, tá? Tron, pessoal, caiu hoje também, tá? Acabou que a Tron aqui agora não tem um padrão gráfico muito claro, né? Ela descaracterizou aquela bandeira de alta dos últimos dias, infelizmente, tá? A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, o gráfico da TON, né? Moeda do Telegram, rompeu para baixo aquele topo duplo e agora parece estar formando um outro topo duplo aqui, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico de uma hora, a gente vê que se ela romper para baixo 5 dólares e 25 centavos, vai formar um topo duplo que vai ter um alvo ali na região de aproximadamente 3 dólares e 97, tá? AVAX, pessoal, bateu no alvo ali daquele possível triângulo descendente que eu tinha alertado ontem, infelizmente, tá? E agora, pessoal, a AVAX está aí também, assim como a maioria das criptomoedas, ela está por um fio, tá? Porque se ela romper para baixo, essa região de aproximadamente 40 dólares, aí ela vai formar um topo duplo gigantesco aqui no gráfico de uma hora, cujo alvo será na região de aproximadamente, vamos ver aqui, minha tela deu uma piscada aqui agora, pessoal. Acho que vai aparecer aí no vídeo, tá? Mas o alvo seria na região dos 29 e 30 dólares, tá? Então fique de olho porque ela não pode romper isso aqui para baixo. AVE, pessoal, AVE aqui complicou a situação dela, viu? Ela acabou formando ali numa região de resistência um possível fundo, o topo duplo, né? Ou topo triplo, dependendo do que você enxergar aqui, os dois teriam o mesmo alvo, já atingiu esse alvo, tá? Então, sem padrões novos aqui para AVE, tá? Monero tá numa situação aí também que não tá legal, tá? Ela parece estar rompendo para baixo aí, um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? E o alvo aqui desse ombro, cabeça, ombro para Monero, pessoal, está na região, vamos ver aqui, de aproximadamente 184 dólares, tá? Então, Monero aí parece ter espaço para cair, tá? Pendle, pessoal, Pendle tá, infelizmente, pessoal, ela tá ali na linha de tendência de alta dos últimos dias, né? Mas ela passou muito abaixo hoje, tá? E se a gente olhar aqui o fechamento hoje, o fechamento foi bem em cima, tá? A Pendle dá para dizer até que ela está numa zona de compra aqui, mas eu vou falar com vocês, viu? Isso não tá muito legal não, tá? A Pendle, ela caiu bastante aí e não sei, viu, pessoal? Isso aqui, se ela perder essa linha de tendência de alta, vai por água abaixo aqui a tendência de alta, a expectativa dela bater 12 dólares, tá? Então, tem que ficar de olho aí no que está acontecendo com a Pendle. Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, NEAR, tá? NEAR Protocol, ela acabou formando aquele padrãozinho que a gente tinha alertado, o topo duplo, bateu até bem mais abaixo, né? E agora parece que a NEAR formou no gráfico de uma hora ali um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro, tá? Que é um padrão que normalmente indica queda, tá? E infelizmente a NEAR aqui dá para dizer que ela rompeu já, tá? Ao contrário aí do que acontece ali com muitas moedas, né? A Cardano, Ethereum, que estão ali no suporte, a NEAR Protocol, se a gente olhar o gráfico dela aqui, ela rompeu um topo duplo com alvo lá nos 4 dólares e 29, tá? Então, atenção aí, porque a situação da NEAR não tá muito fácil, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, tem que falar dela aqui, tá? Secret, pessoal. A situação da Secret tá complicada aqui, né? Ontem eu alertei que ela poderia formar um ombro, cabeça, ombro, se rompesse para baixo a região ali dos 45 centavos de dólares e, na minha visão, ela rompeu, tá? Ela fechou um gráfico diário aí bem feio. A gente está vendo aí que ela, infelizmente, não conseguiu se sustentar acima do suporte ali dos 45 centavos. Ela fechou, pessoal, muito abaixo hoje do suporte dos 45. Ela fechou ali
na região de 42 centavos, tá? Então, Secret para mim agora formou um ombro cabeça ombro com alvo lá nos 24 centavos de dólares, tá? Então vejo o risco de queda para essa criptomoeda nesse momento. E é lógico, tudo vai depender do que vai acontecer com o Bitcoin. Se ele conseguir se segurar, ótimo, tá? Se a dominância do Bitcoin começar a cair depois dessa queda, ótimo, tá? Mas eu não sei, tá? Eu não consigo aqui fazer uma projeção dessa, tá? Shadow Token, pessoal, depois de bater o nosso alvo ali, ele corrigiu, tá? Infelizmente agora a gente não tem padrão de alta nele, por enquanto a gente tem que aguardar aí e ver se ele vai formar algum padrão, se ele vai fazer alguma coisa, né, pra gente poder ter uma noção da direção que ele vai seguir, tá? No geral, pessoal, o mercado de criptomoedas agora de noite aí recuperando, né, mas não sei, tá? Vai depender muito do que o mercado americano vai fazer. Será que o mercado americano vai voltar a ficar otimista? Ou será que o mercado vai começar a reprecificar aí esse possível, essa diminuição nos cortes de juros? Eu queria ver a opinião de vocês, tá? Eu particularmente vejo o risco aqui de mais quedas no mercado americano, porque ele fechou aí com um candle bem grande. Isso aqui pode ser um candle aí de ignição. Geralmente quando o mercado está muito otimista como estava e vem um candle desse, a gente costuma ter mais dias de alta, tá? É só olhar aqui, pessoal, a gente teve esse candle grande, né? Se a gente voltar aqui no gráfico do S&P 500, voltar lá para setembro de 2024, quando a gente teve ali no dia 3 de setembro, né, aquela queda do S&P, tá? O que aconteceu? Um dia ali com 2,2% de queda, os dias seguintes ali foram de queda, tá? Aconteceu a mesma coisa lá no dia 1 de agosto, né, que a gente teve aquela queda ali, e a semana foi uma semana de queda, tá? Aconteceu a mesma coisa também lá no dia 17 de julho, primeiro dia ali de queda forte, o mercado seguiu em queda, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de movimento ele pode sinalizar que a gente ainda pode ter um pouco mais de correção. Na minha visão, isso pode ser uma boa oportunidade de compra para quem quiser se posicionar para esse ciclo de alta, mas quem está operando alavancado e apostando na alta deve tomar cuidado, porque a gente ainda não sabe onde que essa brincadeira vai parar. Tá? No mais, irei manter vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um excelente resto de semana. Até mais, tchau!